Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Hoje estou aqui com o reverendo Padre Guidoni e o ilustríssimo senhor Matheus Larsan, do canal Ação Restauracionista. E hoje nós vamos comentar a respeito da Semana Santa. Eu chamo aqui de Semana Maldita de Bonini, mas pelo visto, quando eu chamei a primeira vez, o pessoal ficou meio estranho essa questão. Então, através de vários estudos, a gente pôs aqui no canal vários vídeos e eu fico muito feliz por saber que os sacerdotes estão estudando, estão interessando sobre esse tema. Inclusive, eu consegui aí abrir novos caminhos para a questão. E eu passo a palavra agora para o reverendo Guidoni para nos dar sua bênção e seu oi. Salve Maria a todos do Apostolado São Lucas. Muito obrigado, Dr. Yuri, também ao senhor Larsan que nos acompanha. Abençoe a todos que acompanham este canal e apostolado católico. Um dos poucos católicos do Brasil, na minha opinião. Realmente, a frase que ficou eternizada pelo Dr. Yuri, a Semana Maldita de Bonini, desde então tem causado revoluções, revoltas, uma verdadeira choradeira no meio tradicionalista. E, aparentemente, pelo que nós podemos ver, os resultados não são muito benéficos. Por exemplo, nós estamos falando aqui sobre Pio XII hoje, justamente pelos últimos acontecimentos no meio sedevacantista. Como os senhores sabem, um dos motivos da minha expulsão da Sociedade Sacerdotal São José foi justamente este, que eu não aceitei rezar a Semana Santa Reformada. E essa Semana Santa, querendo sim ou não, acabou tendo os resultados não muito benditos no México e também no apostolado do Brasil. E nós reconhecemos através dos frutos. Então, com essa oportunidade, no dia de hoje, vamos gravar um episódio extremamente especial sobre as questões litúrgicas envolvendo o Papa Pio XII. Também me acompanha aqui o senhor Matheus Larsan, da Ação Restauracionista, que tem conduzido ótimos estudos políticos sobre a questão de Pio XII. Senhor Larsan, por favor. Só Cristo é Rei, olá a todos, eu sou Matheus Larsan, da Ação Restauracionista. Há 2 meses atrás, eu tive a graça de receber no meu canal o Dr. Yuri Maria para fazer uma aula sobre as deformas litúrgicas da Semana Santa Deformada, e hoje será aqui na casa dele para fazer o estudo completo e todo o complemento da questão, e também tratarmos um pouco a respeito dos outros acontecimentos que rodeiam o pontificado de Pio XII e as suas polêmicas, que às vezes não é do Papa propriamente, mas de má interpretações sobre alguns fatos complicados sobre o seu pontificado. Mas é isso, vamos ver o que dá para fazer hoje e vou passar logo a palavra para o Dr. Yuri fazer de fato o início. Bom, então, a gente sabe que nós viemos para a tradição, a princípio era só pela missa tridentina. E você vindo para cá, vários grupos e tudo mais, você vai começando a ver que na própria missa tridentina há elementos modernistas. Isso daí não pega bem, alguma coisa está errada. E você chega à conclusão de que ali estão alguma mistura. E essa mistura ocorreu ali no período do Papa Pio XII. Principalmente entre o período de 50 até a morte do Papa em 1958. O que me chamou a atenção foi principalmente como que surgiu essa questão, essa briga pela Semana Santa autêntica, né? A gente descobriu que eles mudaram, antes de mudar a missa tridentina, eles mudaram a semana mais importante do calendário litúrgico, a missa das missas, a mais solene, a Semana Santa Reformada. Eles conseguiram mudar isso. E colocaram tudo que tem ali de modernismo, de coisas novas, e apagaram coisas milenares, centenárias, as devoções católicas, enfim. E muita gente acha que foi o Pio XII que fez isso, que foi o Pio XII que escreveu cada linha da Semana Santa, que promulgou, ex cátedra e tudo mais. E a primeira pessoa a falar sobre isso aqui foi realmente a gente viu ali, que começou a ter essa briga, foi depois dos artigos do Padre Secada defendendo a Semana Antiga, mostrando nos artigos, 2 artigos dele, que a gente poderia rezar a Semana Antiga com base em 2 questões, em dois princípios. Ele explorou mais um princípio, que era o princípio de Epiqueia, que a lei se tornaria danosa, essa Semana Santa. Como a gente agora, nos tempos de hoje, sabe quem foram os criadores e tudo mais, a gente não tem um Papa para recorrer. Olha lá, foi o Bonini, foi esses modernistas do Vaticano II que fizeram essa Semana Santa. Não tem como a gente recorrer. O Padre Secada falou, por causa disso, ela se tornou uma coisa danosa. A gente soube das coisas que eles fizeram depois. E por causa disso, a gente não segue ela, por princípio de Epiqueia. Como se a minha casa estiver... Meu pai mandou eu ficar em casa, eu tenho que obedecer meu pai vai embora, mas de repente a casa pega fogo, eu não posso mais obedecer essa lei imposta pelo meu pai, porque se eu obedecer minha alma vai estar sendo condenada. Então é isso que se baseia em Epiqueia.
E o outro princípio que era o da lei que cessou, né? O tempo dela não vigorou tanto, ela teria que vigorar 10 anos sem nenhuma reclamação, sem nenhuma mudança, para ser uma lei imutável, com característica, né, de lei imutável. Só que o padre Secada não explorou essa segunda parte muito, ele só explorou a questão de Epiqueia. E o problema disso é que a própria CMRI vê que se o padre Secada fala que não há nem nada de mal em si na liturgia, logo ele não pode falar, usar a lei de Epiqueia. A gente sabe que ele usou essa lei de Epiqueia mais para fazer ali uma relação amistosa, não querer brigar com outros grupos da CMRI, naquela época, né? Porque a CMRI mudou muito daquele tempo do padre Secada para agora. Eu tenho certeza que hoje em dia o padre Secada estaria defendendo com a gente a Semana Antiga com unhas e dentes. Se brincar, até fazer um livro a respeito disso. Mas a gente tem que desmentir alguns mitos aqui. A gente sabe que a Semana Santa não foi feita pelo Papa Pio XII, e sim pela Congregação de Ritos. O que a Congregação de Ritos é? É uma congregação do Papa para alguns assuntos, né? Tem congregação de ritos, congregação de sacramentos, congregação de coisas religiosas. Tem várias congregações o Papa tem. E o Papa Pio XII tinha uma congregação que, infelizmente, estava lá infiltrada de modernistas, de lobos, e não era, claro, a congregação tinha o quê? 40, 60 membros, não eram todos os membros lobos, mas sim uma pequena porcentagem bem articulada, que conseguiu se mover e conseguiu criar uma comissão secreta, que foi aprovada pelo Papa, essa comissão, para desenvolver a questão da liturgia, depois da Mediator Dei e tudo mais, e o Pio XII fez isso. O Pio XII não sabia o que se estava passando por essa comissão, ela se reunia, quem se interessar, tem um livro que qualquer pessoa, padre, qualquer pessoa que tem interesse nesse assunto, deveria ler o livro do Ferdinando Tonelli, que é um dos membros dessa comissão, é um modernista, um dos criadores da Missa Nova, do Vaticano e tudo mais. Ele fez um livro e ali ele coloca as pautas de cada uma das reuniões. O Takaki falou um dia que foi só uma reunião, um outro padre aí falou que Boninho só servia cafezinho. Ali no livro você vê o que acontecia. O Ferdinando Tonelli colocava cada detalhe de cada reunião. Foi 88 reuniões e cada detalhe, e é coisas escandalosas, assim, muito escandalosas mesmo. Assim, vamos mudar essa santa, todo mundo vota? Sim, ok, ponto. Desse jeito, para não falar mais. E foi desse jeito. Como que o Papa Pio XII sabia dos progressos dessa reunião, dessa comissão? Era a comissão piana, a comissão secreta. Sabia através de quem? Padre Beia, suspeitíssimo, que era membro da comissão também, e o Montini. Então, eram duas pessoas que informavam o Papa sobre a questão da reforma. Como é que tá lá a reforma lá? Tá super católica. Era essa mais ou menos assim que se seguia. E um outro assunto também que a gente tem que desmontar aqui, um mito, é que ela foi promulgada por Pio XII. Na verdade, ela não foi promulgada por Pio XII, foi pela Congregação de Ritos, foi assinada por, você pode ver lá, Alfonso Carinti, o Cicognoni, mas quem promulgou ela, de fato, foi o João XXIII, em 60. E isso não sou eu que disse também, confirmo, outros bispos aí, Lefebvre confirma isso. Lefebvre, inclusive, faz isso, quando ele faz expulsar os 9, né, os 7 vacantistas da fraternidade, ele colocou no documento sobre isso. Esses 7 vacantistas não aceitam a Semana Santa, as reformas começadas com Pio XII e promulgadas com João XXIII. A Semana Santa ele está falando ali. Então a gente sabe que foi João XXIII realmente que fez. Porque para você mudar uma lei universal, é só o Papa que tem que mudar e é com motu próprio. O Papa tem que fazer um motu próprio e ele tem que exigir proibindo a outra semana. E tem que exigir isso. Tem que criar um missal, tem que instituir um calendário. E não foi feito nada disso com Pio XII. Simplesmente a Congregação de Ritos fez uma coisa que não está também na alçada dela. Ela não pode, por exemplo, mudar as coisas. Vou distribuir os sacramentos na Sexta-feira Santa. Ela não pode fazer isso. Isso aí é da alçada da Congregação de Sacramentos. Ela não poderia, por exemplo, mudar o horário da missa ali, qualquer hora que ela quisesse. Isso daí também não é da alçada dela, e muito menos ir contra as leis já no Código de Direito Canônico, sobre a comunhão 2 vezes ao dia. Isso aí ele não poderia. Isso aí é da Congregação de Santo Ofício. Então, esses 2 membros da congregação, o senhor Cicognani e o Carinti, eles extrapolaram a alçada da congregação. E essas leis que foram modificadas,
Elas foram modificadas em 56, em 57 e 58. Cada ano foi modificado. Ainda ninguém sabe se o Pio XII fez essa reforma, se rezou isso ou não tem nenhuma foto, não tem nada. É uma coisa impressionante. Eu tentei mandar alguma coisa lá para o Vaticano pedindo alguma informação, alguma foto, ninguém tem. Não tem notícia de jornal. E eu acho que é verdade que Pio XII não celebrou, porque existe até uma congregação que é só para cerimônias, congregação de cerimônias, que é as cerimônias ali do Vaticano. E elas não foram. Ela não mentiu nenhum decreto, não mentiu nada, falando que o Pio XII estava fazendo aquilo que estava ali proposto. Mas o que a gente sabe é que o padre Secada agora está sendo refutado, entre aspas, pela CMRI em todo mundo, porque estão falando que o padre Secada realmente correu em cisma, porque ele está falando que epiqueia é uma lei danosa. Se é uma lei danosa, você não pode ficar de amizade com pessoas que estão fazendo essa lei danosa com os outros, né? Seguindo essa lei danosa. Você não pode falar que ela foi uma coisa, não é a coisa má em si. Tem que falar que ela é uma coisa má em si nos nossos tempos e não podemos estar junto com pessoas que fazem essa lei má em si. Aí o padre Secada estaria em coerência realmente com o que ele está falando. Mas, enfim, para terminar aqui, que eu vou dar a palavra para o reverendo. Então, o padre Gabriel, que aqui no Brasil a gente ficou sabendo depois de alguns tempos, algumas discussões, promulga por aí que Pio XII instituiu essa Semana Santa através de um discurso que ele fez, né? E para o padre Gabriel, esse discurso foi um motu próprio, ex-cátedra, na Praça de São Pedro para todo mundo. Uma coisa impressionante como ele faz esse discurso aí de rádio, um discurso de rádio de uma coisa ex-cátedra, mas não existe isso. Se você for lá ver o que aconteceu de fato, Pio XII não participou desse congresso de Assis, né? O encontro em Assis. Pio XII estava em Roma e veio alguém lá do congresso até Roma, pediu para o Pio XII fazer um discurso para encerramento desse congresso. E Pio XII fez um discurso. O Bonini comenta até a respeito desse discurso no livro dele, falando que, olha, a princípio, quando o Pio XII estava falando a reforma da semana, o movimento litúrgico ele deu uma respirada, deu uma pausa e falou: o movimento litúrgico é o movimento do Espírito Santo. Ele colocou isso. E aí o Bonini desenvolve. Depois disso, foi uma grande inspiração para todos nós, ganhamos cargos, todo mundo confiou na gente. E falou que esse discurso foi realmente uma alçada para esses modernistas todos que estavam no Congresso. Quem estava palestrando nesse Congresso era o Jungmann, e o Beia. Os dois estavam palestrando em umas palestras bem modernistas, já estavam querendo ali falar sobre colocar tudo em vernáculo e tirar o latim. Então, a gente vê que não foi um discurso ex-cátedra, foi um discurso de rádio para um público em particular. E o Pio XII nem sabia, nem foi informado por pessoas altamente condenáveis, modernistas, o Beia e o Montini. E não tem como você falar que foi Pio XII. Na questão, foi o João XXIII realmente que instituiu para todos, né, moto próprio dele, instituiu a Semana Santa. E depois de 60, todos os movimentos tradicional, com exceção de alguns, que o padre reverendo acho que tem mais conhecimento, rezavam essa Semana Santa, não era de Pio XII, mas era de João XXIII, calendário de João XXIII. A fraternidade de São Pio X era João XXIII, ela é joanina. Então, uma coisa impressionante. O padre Secada, depois dos artigos dele, que traz essa pujança aí para esse debate sobre a Semana Santa. E eu estou agora a desenvolver um livro, a terminar esse livro, e eu fico feliz aqui que o reverendo deu todo o apoio para terminar o livro e tudo mais, e eu fico muito feliz que estou ajudando um pouco o debate. É claro que o livro é uma coisa simples, mas é uma coisa que vai deixar já as pedras no caminho para que eu tenho certeza que futuros sacerdotes que amam realmente a liturgia católica, né, que a liturgia é a lei da fé, tenham uma base para poder aprofundar mais e mais esse estudo e demolir completamente esse povo que fica falando que foi Pio XII, que essa Semana Santa Reformada é uma coisa católica e tudo mais. Então eu passo a palavra para o padre reverendo Guidoni. Assino embaixo em tudo aquilo que o doutor Yuri disse. Realmente, vemos que o doutor Yuri, nos últimos anos, desde quando se iniciou grande parte dos debates sobre a questão de Pio XII, tem se destacado muitíssimo como um dos maiores intelectuais no tema. Sem dúvida, eu já começo a dizer isso, sem nenhum tipo de dúvida, que o doutor Yuri certamente
está dando continuidade aos trabalhos do Padre Tchekada em questão litúrgica, e eu diria que até mais tem o superado, porque o Padre Tchekada não chegou a escrever tão profundamente sobre a questão de Pio XII e a questão da Semana Santa Reformada. Algumas notas aqui e ali, mas o grande trabalho do Padre Tchekada realmente foi sobre a Missa Nova. Muito bem, de onde aparece propriamente essa defesa, esse amor, essa preservação da liturgia tradicional segundo São Pio X? Nasce de Dom Daniel Dolan. Isto está nas conferências, nas entrevistas, grande parte que ele deu no True Restoration. E lá, Dom Dolan fala claramente, quando eu fui ao seminário, em Econe, se seguia a liturgia de João 23. Acontece que aquilo que eu via, Dom Dolan dizendo, era muito parecido já à Missa Nova. E um desses aspectos que ele viu foi justamente a Semana Santa, que se seguia ali João 23, que é já uma adaptação e um aprimoramento do próprio Pio XII, já é uma continuação de Pio XII ali. E ele achou muito estranho essa situação toda. Ele também comenta a questão de São José Operário. Dom Dolan, inclusive, é um dos poucos eclesiásticos que comentaram a festa de São José Operário. Agora estamos tendo mais estudos sobre isso também. E, desde sempre, foi Dom Daniel Dolan que promoveu a liturgia de São Pio X. Eu não conheço, antes dele, alguém que tenha feito tamanha defesa. Antes dele, evidentemente, no movimento sedevacantista, não. O único que se pode dizer que foi o precursor desta maneira foi o Leon Gromier, que inclusive no site do seminário São José existe o artigo dele completo sobre essa questão, da qual, tristemente, parece que a maioria dos membros do seminário, inclusive fiéis, não estão lendo. Mas sim, houve inicialmente a reação de Leon Gromier em face da Semana Santa Reformada, mas propriamente no sedevacantismo e tradicionalismo, quem começou a defender São Pio X e a liturgia tradicional foi Dom Daniel Dolan. Inclusive, o Monsenhor Gromier era membro da Congregação de Ritos, um membro excelso ali na Congregação de Ritos. E ele falou vandalismo litúrgico, ele foi até pior até com a gente. Isso em 1960, né? E as pessoas hoje acham que era uma coisa... O pessoal não entende quem é Monsenhor Gromier. Monsenhor Gromier é muito melhor que Padre Secada, que qualquer pessoa hoje no mundo para falar sobre liturgia. Então, se Monsenhor Gromier chamou aquilo ali de vandalismo litúrgico e para mais, quem somos nós para falar que Monsenhor Gromier estava errado? Né? E ele coloca cada detalhe e o porquê de cada ponto, né? Precisamente, doutor. E, além disso, foi precisamente Dom Daniel Dolan que manteve essa tradição de seguir São Pio X. E nós vemos que o movimento sedevacantista, desde então, tem seguido esta linha. Hoje em dia, pelo meu conhecimento, Monsenhor Sembo e também o Instituto Mater Boni Concili mantém a liturgia tradicional, segundo São Pio X, a Semana Santa. E, evidentemente, isso só foi possível graças a Dom Daniel Dolan. Há uma entrevista muito famosa. Claro, no Brasil, infelizmente, a maioria dos fiéis possui uma dificuldade com a língua inglesa e muitas vezes há uma dificuldade em comunicação, mas existe sim uma entrevista em que Monsenhor Sembo, então, comenta que na época da fundação do Seminário da Santíssima Trindade, ele pensava, até então, implementar como liturgia oficial do seminário a liturgia de João 23. E o grande responsável, propriamente, por impedir isso, foi, até então, o padre Dom Daniel Dolan. Ainda não era sacerdote quando já iniciou o Holy Trinity naquela época, e ele foi o grande responsável por impedir a entrada de João 23 dentro do movimento sedevacantista americano. E isso é uma obra própria de Dom Dolan, ele tem os créditos de fazer isso, é um homem que amava a liturgia, tive a oportunidade de falar com ele. Verdadeiramente, ver Dom Dolan celebrando a missa é uma experiência no mínimo religiosa, porque ele celebra dignamente, quase como um anjo. Os movimentos de Dom Dolan na missa extremamente pausados, o latim perfeitamente pronunciado, uma concentração absurda, típica de um sacerdote com muitos anos de experiência. E é evidente que, graças a esse zelo, ele defendeu a liturgia de São Pio X naqueles dias, ainda quando sequer se estudava as polêmicas que rodeavam a Semana Santa de Pio XII, ou, segundo nós cremos, reformada, não por Pio XII, mas por Bonini. E foi graças a isso que os sedevacantistas, mais sérios, que possuem um pouco mais de estudo e informação, celebram São Pio X. Monsenhor Sembo, o Instituto Mater Boni Concili, apesar de serem sedeprivacionistas, não necessariamente sedevacantistas. Dom Rodrigo da Silva, evidentemente, como me lembra aqui o senhor Lação ao meu lado, apesar que hoje em dia está um pouco... Bem, não se sabe exatamente o que ele vai acabar fazendo, mas isso fica um pouco mais para o final. E, quando se inicia o nosso seminário, igualmente, nós éramos todos São Pio X. Na época, o padre Rodrigo da Silva já era São Pio X. Ele já era São Pio X naquela época. Antes mesmo de começar o seminário, ele já era São Pio X. Porque, claro, Dom Rodrigo
naquela época, Padre Rodrigo sempre foi muito bom em liturgia, isso é inegável. Realmente, ele tem um zelo pela liturgia, pena que esse zelo pela liturgia não vai a outras áreas também. E hoje em dia não já está tão zeloso como irei explicar em breve. Então, essa questão toda dentro do movimento tradicionalista, uma pequena nota, não se pode dizer de maneira alguma que a fraternidade sacerdotal São Pio X preservou a missa tradicional em latim ou a tradição litúrgica, porque eles aceitaram João 23, isso é uma falsificação histórica, isso é uma mentira histórica, evidentemente que hoje sabemos que é mentira. Eles também rezavam, né? O Monsenhor Dolan e o Padre Secado e o Sembor falam que eles rezavam lá a missa do Paulo VI, a missa nova em latim, né? Tinha isso, parece? Sim, também existe essa polêmica sobre se eles rezaram ou não a missa de transição. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Esse debate ainda ocorre. Mas, bem, quem cede, em um princípio, acaba cedendo em todos. Então, não me surpreenderia se de fato eles rezaram uma missa de transição, seja por um período curto ou não. Mas isso é matéria de revisão histórica também. Muito bem. Então, nós vemos que, no início do movimento tradicionalista, se é que se pode dizer que existiu realmente um movimento tradicionalista, porque, primeiro, o movimento é organizado. Aquilo não era muito bem organizado. E tradicionalista, bem, eles não defendiam expressamente a tradição. Eles defendiam um joanismo reformado um pouco mais trad, mas não algo realmente restauracionista, por assim dizer. Muito bem. Então foi Dom Nenhão Dolan que nos passou essa tradição de seguir São Pio X, antes de qualquer pessoa. Antes de ele, tivemos o advento de Leão Gromier. Esses são os únicos que até então eu tenho conhecimento. Leão Gromier, que defendeu São Pio X, e depois Dom Nenhão Dolan, e hoje nós seguimos essa tradição igualmente. Teve também, quem defendeu foi o Cardeal Spellman, né, em New York, e na Irlanda, o Patriarca da Irlanda também, que esqueci o nome. E ali na Irlanda não entrou nada até o Concílio Vaticano II, só entrou depois da morte do Patriarca. Pois é, e olha que o Spellman não é o ápice da ortodoxia, meus senhores. Lembrando que o Monsenhor Dolan vem da Irlanda e ele teve muitas aulas com o Padre Morgan, não é? Que era um irlandês também. Então tá aí explicado. E claro, Monsenhor Dolan, como tem origem irlandesa, não vai ter os vícios do mundo anglo, que é próprio hoje do sede-vacantismo americano. Monsenhor Dolan é realmente uma coisa única dentro do sede-vacantismo americano. Ele é o único que foge à regra, é o único que não fazia certos acordos e certas coisas que são próprias dos americanos, em sentido doutrinal e moral. Então, o sede-vacantismo, a ala americana, que teve contato com o Dom Nenhão Dolan, seguia São Pio X desde então. Na França também sempre foi apreciada a liturgia de São Pio X. Muitos sacerdotes também rezavam lá, por influência de Dom Nenhão Dolan, inclusive. Alguns sacerdotes naquela época, anos 2000, 2005. Se não me engano, o padre Schorbrondt rezava São Pio X, que era amigo do Sr. Remy. O próprio Gerhard também. E sempre foi uma coisa generalizada. O movimento sede-vacantista sempre foi próximo a São Pio V, São Pio X. E na época, quando nós iniciamos o seminário, o padre Rodrigo já era São Pio X. Já era São Pio X. E também o padre Romero, que nos acompanhou, também era São Pio X. E desde então, temos a liturgia de São Pio X como a liturgia oficial do Seminário São José. E para nós sempre foi um motivo de muita discussão. Naquela época, eu me recordo como se fosse ontem, ocorreu o primeiro debate sobre a questão litúrgica no meio sede-vacantista. Antes que o Seminário São José fosse e começasse a existir, o padre Tchekada, ainda vivo, troquei algumas mensagens com ele naquela época, tinha acabado de publicar um vídeo, que é bem famoso, se não me engano é o último vídeo que ele fez, editado, que ele volta no tempo e até mesmo pergunta ao Papa Pio XII sobre o que ele acha dos reformadores e as consequências da Semana Santa Reformada. É um vídeo bem educativo, respondendo às questões principais sobre a liturgia de Pio XII. Naquela época, eu me recordo, eu fui a primeira pessoa que assistiu o vídeo, foi o primeiro like foi meu, eu era conhecido naquela época como Luan Tchekada, incluso, e hoje em dia esse vídeo, inclusive, chegou ao mundo hispânico, já foi traduzido e está no canal do Reverendo Padre Vergara, e, pela graça de Deus, vai se espalhar cada vez mais o tchekadismo no mundo hispânico. E logo me pus a traduzir aquele vídeo para o português, com legendas, o mais rápido possível no ano de 2018. E, como eu era colaborador do Controvérsia Católica, conheci o Diogo na época, online, quando ele não tinha nem 100 inscritos, então eu estava ali já no início do Controvérsia. Traduzi o vídeo do Padre Tchekada e foi publicado no Controvérsia Católica. E imediatamente, isso aqui é história de bastidores, evidentemente, é o testemunho que eu dou, houve uma comoção geral, porque alguns membros do Tietus Fidelium naquela época, escandalizadíssimos com o vídeo do Padre Tchekada, que foi traduzido para o espanhol, foi traduzido para o português, mandaram, até então, ao reverendo Padre Gabriel, lá na Argentina, da qual ficou extremamente irritado, brigou com o Diogo, como é possível, vocês estão atacando Pio XII? E naquela época eu não entendi exatamente porque não era o foco dos meus estudos da liturgia naqueles dias,
Mas achamos muito estranho e muito curioso que os membros do Tietos brigaram com o Diogo, e também o padre Gabriel brigou com o Diogo na época. Como é possível? Isso é um absurdo, vocês estão atacando Pio XII, não é possível, não acredito, isso é uma loucura. O padre esticado é muito bom, mas vocês não podiam fazer isso? E eu pensei, bem, não, vocês estão aí em cisma, heresia. Ainda não chegaram no cisma e heresia, mas ficaram extremamente irritados. Eu pensei, bem, não estou entendendo se eles são sede-vacantistas, por que estão atacando o padre esticado? Ora, se todo mundo segue São Pio X na tradição, no sede-vacantismo, por que eles estão irritados? E foi aí que eu comecei a estudar a história da CMRI. E isso é uma coisa extremamente engraçada. A CMRI, porque não vem de uma fonte francesa de estudos, mas, bem, é até difícil saber de qual linha, é até difícil definir, não é? De qual linha intelectual ou tradicionalista vem a CMRI. É uma mistura de tudo um pouco ali. Olha, eu diria até mesmo de, assim, vétero-católicos, Exército de Maria, Grande Schuckert e coisas assim que estavam acontecendo. Então, até hoje eu não sei qual é a base intelectual da CMRI. Inclusive, há toda a questão com a Missão Cum, eles defendem Pio XII, etc. Então, como eles não tiveram contato com o núcleo intelectual que é a Europa, eles nunca tiveram a oportunidade de desenvolver um pensamento tradicionalista sobre a questão litúrgica. No máximo, aquele neoconservadorismo próprio litúrgico, que o que importa é a missa em latim, é o último papa, então é isso. E não falamos mais disso, é essencial para a nossa alma, e já está. Então, muito curioso, que já antes do Seminário São José existir, o padre Gabriel já estava contra o Controvérsia Católica, e especialmente contra mim, porque nos nossos grupos privados eu disse, olha aqui, traduzi o vídeo do padre Checada, esse vídeo é muito bom, e naquela época o padre Gabriel já sabia quem era eu, e ficou extremamente revoltado com o Diogo, porque permitiu que eu fizesse isso, e, bem, não dei muita atenção a isso na época, porque achei bem estranha essa reação deles, e levamos, normalmente, a vida no seminário, sempre São Pio X, toda a liturgia tradicional. Nunca rezamos São José Operário no seminário, nunca rezamos, isso tem que ficar bem claro, nunca rezamos as festas próprias da Semana Santa, segundo Pio XII, sempre seguíamos o breviário de São Pio X, e o Seminário São José sempre teve uma posição um tanto quanto, vamos ficar com São Pio X. E o resto que veio depois, bem, fica na biblioteca, mas não vamos levar para a capela. Esse sempre foi o posicionamento do Seminário São José. Ocorre que, quando se dá o cisma, como ficou conhecido, o cisma franciscano, isso também é outra história muito interessante, diretamente porque eles se ligaram à CMRI, que aceita Pio XII, eles mudaram do dia para a noite de São Pio X para Pio XII. Então, algo que se pode dizer espantoso, atônito, como? E por quê? Porque, bem, você sabe como é, né? O bispo diz, o padre diz, o leigo diz amém, o franciscano diz amém e acabou. Porque se vai trabalhar com a CMRI, tem que aceitar tudo. E ai de quem questionar sua santidade diretamente, diz Paul Kane. Então, se começou uma guerra sobre a questão litúrgica. Então, muito interessante. Até então, no Brasil, Seminário São José, as missões, São Pio X, São Pio X, São Pio X, e não se falava nisso. Inclusive, os frades ajudaram no livro Obra de Mãos Humanas e até mesmo na tradução do vídeo do padre Duterte contra a Semana Santa Reformada. O livro do Padre Rio, não, eles já tinham saído depois. Não chegaram, não, o do Padre Rio não. Mas o Seminário São José vendeu o livro do Padre Rio. Sim, evidentemente. O Padre Rio é um grande padre, especialmente em questão litúrgica, escreveu um ótimo livro sobre isso. Tem algumas opiniões errôneas, mas se pode aproveitar alguma coisa. Acontece que, quando acontece o cisma franciscano, diretamente o primeiro ataque é justamente esse. Quem não segue a liturgia do Papa Pio XII está em cisma. Isso o doutor já estava na época, pôde observar também, então foi o prelúdio daquilo que aconteceu na Guerra Civil. Quem Dom Rodrigo pensa que é para nos submeter a Pio XII, isso não começou em Votim, meus senhores, começou em Bofete. E nem mesmo em Bofete, começou em grupos WhatsApp em 2018, quando eu traduzi pela primeira vez o Padre Checada para o português, falando sobre Pio XII. Então, a guerra não é de agora, é muito antiga. E, desde então, se começou uma campanha anti-São Pio X, claro que disfarçada com amor ao Papa, com devoção ao último Papa, etc, etc, etc. E então, nesse ambiente estranho aos nossos olhos, porque estávamos acostumados com sede-vacantismo totalista, sem acordos com a modernidade, e finalmente nos deparamos com movimentos dizendo que nós que seguimos a opinião de Dom Dolan e a opinião dos bispos mais sérios dentro do sede-vacantismo, éramos cismáticos, heréticos, negávamos Pio XII e que, em última análise, nós temos um problema grave contra Pio XII, que nós odiamos Pio XII, etc. Quem viveu essa época se lembra da loucura que foi tudo isso. E essa luta foi financiada pelo padre Gabriel Maria e pelos frades de Bofete, contra a opinião, na época, sustentada pelo Seminário São José, a qual eles eram parte. E até hoje nunca se explicaram por que mudaram de opinião litúrgica, sendo que antes defendiam São Pio X. É o princípio dos negócios, sabemos que quem paga mais
faz mais teologia. A coisa é feia, meus senhores. De qualquer modo, nessa época aparece o Dr. Yuri. O grande Dr. Yuri, evidentemente, com o apostolado de São Lucas, que é o terror dos hereges modernos. E o Dr. Yuri, naquela época, ainda não conhecia, por assim dizer, esse mundo submerso do sedivacantismo, esse mundo de... Na superfície está tudo bem, mas se você olha um pouco mais por baixo, existem monstros submarinos embaixo que estão ali movendo as coisas por trás das cortinas. E o doutor foi, então, tirar satisfação com o Padre Gabriel. Eu me recordo dessa época, era muito engraçado, porque sempre tinha uma confusão todo dia. Vai lá então, doutor Yuri, salve Maria, Padre Gabriel, gostaria aqui de pedir esclarecimentos, porque nós seguimos a liturgia de São Pio X, mas os senhores estão dizendo que nós estamos em cisma, ou somos hereges, ou estamos em pecado mortal. O senhor poderia, por gentileza, senhor padre, me explicar melhor se isso realmente acontece? Porque temos bons argumentos também para manter a nossa posição. E o que aconteceu? Os ouvintes do apostolado São Lucas já sabem o que se passou. Corte de relações, bloqueio, difamação, calúnia e tudo aquilo que se seguiu. E o doutor Yuri, então, revoltado em fúria, inicia os seus estudos litúrgicos com amor e zelo à missa, e especialmente para defender o legado de Dona Neodola. Luta esta, inclusive, apoiada, financiada, defendida, promovida por Dom Rodrigo da Silva naquela época. Eu estou mentindo, doutor, por exemplo? Dom Rodrigo apoiava ou não apoiava os estudos sobre liturgia que o senhor fazia? Sim, eu tirava todas as dúvidas de muitas coisas, dúvidas de livros, de personagens da igreja com o bispo Dom Rodrigo. E a gente ficava sempre conversando com eles a respeito dessas coisas. O Padre Gabriel, na época, ele chamou a gente de cismático, o Taká, que também depois chamou, porque a gente estava desobedecendo, estava incorrendo nos cânones do Concílio de Trento, etc, etc. Mas Dom Rodrigo realmente, de fato, estava ciente de tudo que estava acontecendo, sem dúvida. Precisamente. E eu sou testemunha também naquela época. O doutor Yuri recebia sempre do bispo papéis, documentos, PDFs, livros sobre questões litúrgicas, e o doutor Yuri realmente empreendeu uma cruzada litúrgica, especialmente quando chegava sempre a Semana Santa. No sedivacantismo, toda Semana Santa já é sinônimo de guerra. É uma semana que parece um ano, e, sim, é santa porque é a Semana Santa, mas vemos episódios de não muita santidade na Semana Santa no sedivacantismo em geral. A guerra que o Dr. Yuri começou em defesa de São Pio X, contra essas calúnias e difamações, contra nós, porque fomos acusados de heréticos, cismáticos, etc., gerou uma verdadeira revolução intelectual no Brasil, porque até então o que nós tínhamos do Padre Tchekada era o Obra de Mãos Humanas, já traduzido pelo Seminário São José, da qual tive a graça de ser um dos tradutores, e alguns artigos do Padre Tchekada, se era lícito ou não, não realizar a Semana Santa reformada, e questões legais sobre Pio XII. No máximo, o Padre Tchekada não escreveu muito sobre essa questão. Então, tínhamos um vácuo de artigos nesse sentido. O Dr. Yuri, então, se baseando naquilo que o Padre Tchekada já havia escrito e também debatendo com pessoas da CMRI e outros defensores da liturgia reformada, iniciou seus primeiros projetos de estudo litúrgico. E, com muito empenho e com muita facilidade, se mostrou vitorioso desde o início. Então, o vídeo que marcou realmente essa nova era em questões litúrgicas foi o famoso A Semana Maldita de Bonini, que é um clássico do Apostolado São Lucas, recomendo a todos este vídeo, que foi ali realmente quando o Dr. Yuri colocou o arsenal na mesa e realmente colocou aquilo que até então não era tão discutido no meio sedivacantista, com uma especialidade tão grande. No máximo, o Padre Tchekava falava isso, aconteceu e aquilo outro, mas foi o Dr. Yuri realmente que deu continuidade ao trabalho do Padre Tchekada em liturgia. Isto eu falo que é uma verdade histórica. O Dr. Yuri, ao longo dos anos, se tornou um especialista em liturgia e eu posso dizer que até mesmo superou o Padre Tchekada em seus estudos litúrgicos. Isto é uma evolução natural, isto é, em última análise, uma radicalização do pensamento tradicionalista, uma coisa desejada por Deus, certamente. Quanto mais próximos da tradição, melhor. E os debates, até hoje, não receberam uma resposta satisfatória do outro lado. Porque o Dr. Yuri promovia um vídeo de 1 hora, artigos e artigos e artigos, documentos, e, normalmente, o lado inimigo não dava uma resposta satisfatória. No máximo, alguma coisa como, veja, mas ainda assim vocês são hereges. Ok, todos os seus argumentos foram refutados e o máximo que você consegue dizer é, sim, muito bem, ok, mas vocês ainda são heréticos ou cismáticos porque não seguem a liturgia do Papa Pio XII. Eu creio que, logo depois que o Dr. Yuri publicou a sua primeira investigação sobre liturgia, que foi a Semana Maldita de Bonini, se teve bastante debate, mas cada um dos argumentos foi sendo refutado e, sem dúvida, a guerra já estava ganha naquela famigerada Semana Santa
em que houve o grande debate entre Boffett e o Padre Neves. Esse deve ser um dos episódios mais circenses do Sedivacantismo no Brasil, da qual o Padre Neves, seguindo evidentemente a tendência a São Pio X, e claro, estudou, ou deve ter estudado nos vídeos do Dr. Yuri, certamente, junto com a ajuda de outros fiéis, produziram um texto em defesa de São Pio X. E Boffett respondeu com, enormemente, um colossal documento de 2 páginas, em resposta ao Padre Neves. Realmente, naquela época, eu já tinha falado ao doutor, veja bem, acabou, já ganhamos o debate, não tem o que fazer, já é vitória, do lado de lá já está levantando bandeira branca, não tem o que fazer, ganhamos. Mas percebemos que, naquela época, o ideal era mostrar, veja, nós não somos cismáticos e nem heréticos, porque, evidentemente, existem certas coisas pendentes nessa Semana Santa e temos bons motivos para não celebrá-la. Isso não torna ninguém herético ou cismático, evidentemente. Mas os estudos não pararam por aí. E, desde então, o Dr. Yuri continuou seus estudos sobre liturgia. E cada vez mais tem continuado. Eu dei uma olhada em seu livro, que ele já está por finalizar. Realmente é uma obra bombástica. Realmente é uma coisa única, o livro do doutor, que será certamente publicado ainda neste ano. E o doutor se tornou um especialista na questão litúrgica, em especial sobre a Semana Santa Reformada. E nunca foi refutado, não somente nesse ponto, mas em todos os outros que sempre defendeu. Até hoje nunca viu o Dr. Yuri perder um debate. E ocorre que, com uma análise mais fria, agora que os grandes debates já tinham se finalizado, já sabíamos que o lado da CMRI já não tem tanta força e, em geral, já tínhamos ganhado o debate, outras questões começaram a aparecer, que são mais ocultas, mais secretas, mais, digamos, não tão católicas. Observando com mais atenção, vimos que, realmente, o processo da criação da Semana Santa Reformada contou com muitos agentes e muitos personagens, os quais já trabalhavam antes mesmo de Bonini ter um posto no Vaticano. E essas questões mais sensíveis, mais delicadas e que até então não estão sendo tratadas por literalmente ninguém no sedivacantismo ou tradicionalismo, nós somos os pioneiros em tudo nessa nova geração do sedivacantismo, esta era pós-Checada e pós-Dolan. E estará tudo no livro do Dr. Yuri, da qual eu recomendo. Mas sim, nós temos mais material hoje em dia, mais material em questão histórica, e nos parece que cada vez mais se torna mais indefensável essa defesa da Semana Santa Reformada, da qual será tratada certamente no futuro com mais afinco. Muito bem, e esse era o ambiente que nós estávamos. O debate com a CMRI, o Padre Gabriel e os defensores da liturgia de Pio XII, ou reformada segundo Bonini, já tinha oficialmente acabado, porque se eles não conseguem refutar ou levantar um posicionamento sobre nenhum ponto que nós colocamos na mesa, quer dizer que o debate já acabou. E já tínhamos como certo a liturgia de São Pio X. E ocorre uma coisa bem engraçada, que foi a mudança do bispo para o México, e da qual nós estamos sofrendo até hoje as consequências. E no México há um problema, que lá os estudos litúrgicos não são bem desenvolvidos. Eles têm uma mentalidade, eu sei porque lá eu estive lá, eles possuem uma mentalidade bem cinquentista, ou seja, a Igreja Católica é a Igreja Católica da década de 50 e o resto é somente história eclesiástica ou livros que estão na estante. Não há uma conexão com a tradição diretamente. Em questão litúrgica, em outras questões estão mais fortes do que outros países no mundo. E aconteceu toda a problemática do caso Guidoni, da qual eu me recusei a obedecer Dom Rodrigo da Silva, porque ele me solicitou que rezasse a Semana Santa Reformada com o intuito de não ficar mal com os sacerdotes do México, porque lá todo mundo segue Pio XII e, portanto, eu deveria ter uma atitude mais unitiva, mais conciliatória, em última análise, fazer um Hahnemann litúrgico. Me recusei, celebrei, então, a Semana Santa tradicional de São Pio X e não segui o livro que ele me deu, do Padre Castillo, chamado Nueva Semana Santa. Este livro, que foi escrito justamente pelo Padre Baltasar de Castillo, Nueva Semana Santa para uso de los fieles, conforme o decreto de la Santíssima Congregación de Ritos Máxima Redemptionis, instalando el nuevo ordo litúrgico de la Semana Santa, 19 de noviembre de 1955, e el decreto de 1º de fevereiro de 1957. Eu não segui este livro, de forma alguma. Eu segui, ao contrário, o ofício da Semana Santa do beneditino Dom Beda, na Semana Santa da qual realizei no México. Inclusive, depois eu peço ao Dr. Yuri que coloque as fotos destes livros neste vídeo para os senhores verem a diferença de um livro para o outro. É realmente gritante. A Semana Santa de São Pio X é 3 vezes maior do que o outro livro em questão. E, evidentemente, o imprimato do livro. E, pasmem, o livro que Dom Rodrigo me deu, leio diretamente da página que tem o Nick Obstad. Diretamente de Barcelona, foi aprovado
o Nick Obstad, no dia 4 de abril de 1962, pelo Dr. Cipriano de Montserrat, um canônigo e prelado doméstico de Barcelona. E foi mandado imprimir-se pelo arcebispo de Barcelona, chamado Gregório. E tem o Nick Obstad de 62. Impressionante. Não tem aprovação da igreja, então. Esse livro em específico não, como acaba de comentar o Dr. Yuri. Então, o bispo me pede, depois de toda a guerra litúrgica no Brasil, Dom Rodrigo me pede para celebrar a minha primeira Semana Santa segundo o rito reformado. Então, passamos desde 2018 brigas com o Padre Gabriel, brigas com a CMRI, debates. O debate sedivacantista sobre a liturgia ficou muito mais extremo. Temos novos documentos, temos toda uma coisa histórica e me parece que estamos apenas chegando na ponta do iceberg. Há muita coisa para ainda ser revelada. E, tendo em vista tudo isso, e como disse o Dr. Yuri agora há pouco, o bispo favorecia os estudos litúrgicos sobre São Pio X, inclusive no site do seminário tem lá todos os argumentos pró São Pio X, os livros do seminário promovem isso, o livro do reverendo Padre Rio, que foi traduzido pelo Seminário São José. Então, toda a vez que tínhamos uma Semana Santa era São Pio X e sempre se fazia uma defesa fervorosa de São Pio X. E no México o bispo vai e me pede para rezar a Semana Santa reformada. Óbvio que eu não iria aceitar isto e é uma coisa inconciliável, ainda mais sabendo de tudo aquilo que sabemos hoje, na qual no passado não sabíamos. E este foi o caso Guidoni. Então sim, eu, em última análise, saí e acabei sendo expulso do próprio seminário porque decidi seguir aquilo que o seminário prega. Aquilo que o seminário sempre pregou. Aquilo que Dom Nolan defendia. Eu fui ensinado desde o meu primeiro dia de seminário a seguir a Semana Santa de São Pio X. E agora sou requisitado para celebrar uma Semana Santa reformada depois de todo o contexto de duelos que tivemos no Brasil por causa da questão litúrgica. Óbvio que eu não faria isso. E eu, Padre Guidoni, fui expulso em última análise por ter fidelidade a Dom Nolan. E expus tudo isso no Brasil e hoje todo mundo sabe. E para nossa surpresa, o bispo, isso o próprio Dr. Yuri pode nos comentar também, porque foi ele que pegou a informação com o Padre Maquena depois, mas para nossa surpresa e espanto, Dom Rodrigo da Silva teve, por falta de uma melhor palavra, direi de uma forma bem coloquial, com a cara de pau suprema de dizer que Dom Daniel Dolan celebrava Pio XII no México. Tivemos, então, Dom Rodrigo dizendo que sim, Dom Dolan celebrava Pio XII e dando a entender que Dom Dolan seguia todos os costumes do México. Bem, o que se entende seguir o costume do México? Se entende seguir Pio XII? Se entende seguir a Semana Santa Reformada? Se entende seguir aquilo que é o próprio ali do México, porque eles não têm São Pio X ali, ou somente um ou outro padre celebra? Bem, eu pedi então provas. Bem, excelência, o senhor vai e me prova então que Dom Daniel Dolan celebrava Pio XII? Me prova então que Dom Daniel Dolan fez uma Semana Santa reformada? Vá e me prove isso, eu estou esperando onde está a foto, onde está o documento, onde estão essas coisas. E, para nossa surpresa, diretamente nos aparece uma foto de Dom Dolan na sagração de Dom Dávila, feita por Dom Pivarunas. E essa foto que apareceu, publicada pelo bispo, é justamente da sagração ali de Dom Dávila com Dom Pivarunas. E argumentou Dom Rodrigo. Prestem atenção. Aqui, em resumo, aqui vemos Dom Daniel Dolan em uma missa com uma capa vermelha. Ora, isto é Pio XII. Tradicionalmente, São Pio X seria roxo. Logo, Dom Dolan seguia Pio XII no México. E, portanto, não há necessidade de defender tanto assim São Pio X. E qual é o problema de rezar ali, de vez em quando, Pio XII? Primeira pergunta que eu faço é, ora, Monsenhor da Silva, se Dom Daniel Dolan seguia todos os costumes do México em sua totalidade, por que o senhor não segue? Porque o senhor não rezou São José Operário? É costume do México. Porque o senhor não rezou a Semana Santa Reformada? É costume do México. E, além disso, eu estou esperando, até agora, uma foto de Dom Daniel Dolan celebrando a Semana Santa Reformada no México. Estou no aguardo. E também São José Operário. Estou no aguardo. Aquela foto, em específica, entende-se pelo contexto tanto da época quanto do local. Da época, quase 20 anos atrás, se entendia, porque era a sagração de novo bispo. Claro que depois se revelou todos os problemas que isso tinha, especialmente com a denúncia dos tecos recentes, mas isso é matéria para outro vídeo. E Dom Dolan, meramente ali como bispo, que estava visitando o México e ali estava na sagração. Bem, como o próprio bispo diz, no México ninguém estuda nada. E até explicar para eles a situação, bem, se usa uma capa vermelha, ou ali diretamente, e não se fala muito sobre isso e não se segue além disso. E, evidentemente, eu respondi isso no grupo Espiritualidade Tradicional, está lá para todo mundo ver, e aí que veio a melhor parte, que o Dr. Yuri, evidentemente, que é o mais zeloso em questão litúrgica, foi e perguntou ao Padre Maquena. Padre Maquena, é verdade?
que Dom Dolan, quando estava no México, seguiu os costumes mexicanos de Pio XII, a Semana Santa Reformada, São José Operário? É verdade isso? O senhor me confirma isso, padre McKenna, já que o senhor conheceu Dom Dolan? E a resposta foi a melhor de todas. Qual foi a resposta, doutor Yuri? Então, o padre McKenna no Twitter está lá público, para quem quiser acompanhar, @Dr. Yuri Maria. O padre McKenna disse que ali Dom Dolan não era ele que estava celebrando a missa. Ele só estava ali participando, mas não era ele que estava celebrando. Não era a Semana Santa. O Dom Daniel Dolan nunca celebrou a Semana Santa de Bonini. Eu chamo de Bonini, Antonelli Low agora. Vamos ter que estender os adjetivos. Quem foram os criadores? Tudo menos Pio XII. Mas o padre McKenna confirma que não foi de fato, o Monsenhor Dolan nunca rezou isso daí. E naquela ocasião era uma festa trocada de, acho que São Felipe e São Tiago. E eles trocaram ali, mas ele não fez nada. Ele só vestiu a capa e participou da cerimônia de sagração. Ele nunca fez nada no calendário ali de Pio XII, nada outra coisa assim. Ironicamente, não é, doutor? Depois que o padre McKenna se pronunciou, ironicamente, eles pararam de dizer que Dom Dolan celebrava Pio XII no México. Houve um silêncio, como sempre. Sempre que a verdade aparece, existe um silêncio gritante da parte daqueles que estão errados. Esta situação toda é extremamente cômica. Como eu tenho dito faz um certo tempo, nós estamos na era das trevas do sede-vacantismo, em que o sede-vacantismo é tudo menos sede-vacantismo. Temos, então, anos de luta contra aqueles que dizem que nós somos cismáticos e heréticos, porque nós queremos defender a liturgia tradicional e não a liturgia reformada. E nestes anos, eu posso dizer com toda propriedade que o Dr. Yuri, com seu esforço, tem mantido de pé e até mesmo superado os estudos litúrgicos do padre Tchekada, especialmente na questão da Semana Santa, e hoje temos muitos motivos para crer que rezar essa Semana Santa reformada não é a coisa mais apropriada para aqueles que se dizem ser tradicionalistas. E cada vez mais, quando vamos estudando não somente o movimento litúrgico, mas todo o tecido que compunha o Vaticano naquela época, vemos que não é somente liturgicamente que a coisa ia mal, mas em outras partes também. Ou seja, por mal se entenda, um já pré-adornamento, uma mudança daquilo que é o tradicional para uma coisa mais nova. Então, eu, que sempre aprendi, com Dom Dolan, com o padre Tchekada e até mesmo com o padre Rodrigo da Silva, a celebrar São Pio X, e depois de todo o contexto de guerra no Brasil, por causa da liturgia de São Pio X versus Pio XII Bonini, sou requisitado a celebrar a Semana Santa Reformada e, por obediência a Dom Dolan, porque eu vim para o seminário porque eram sinais de Dom Dolan, tive que discordar de Dom Rodrigo da Silva, que me pedia algo que Dom Dolan jamais me pediria, especialmente por um motivo tão espúrio, que é pegar um templo no México. Não me parece uma coisa católica tradicional negociar os ritos para termos uma boa relação com outros padres. E por isso temos toda esta questão que agora está pairando nos ares no sede-vacantismo brasileiro. E cada vez mais nossos estudos estão aumentando e com a graça de Deus será publicado o livro do Dr. Yuri sobre a questão litúrgica, um livro que já tem total e aprovação, evidentemente, daquilo que ficou chamado como Talibã católico. Eu mesmo dou já de antemão a minha bênção a este livro, a esse estudo do Dr. Yuri, porque me parece realmente um dos melhores estudos feitos sobre o tema. Além disso, muitas coisas aconteceram fora da questão litúrgica. Então tivemos um episódio extremamente, como posso dizer, que foi um divisor de águas no sede-vacantismo durante o tempo, e eu fui e presenciei eu mesmo essa questão lá no México. Porque também se questionou, por consequência, questões políticas do papado de Pio XII, e que cada vez mais estão mais latentes, mais expostas, mais documentadas, mais arquivadas, mais ao público, mais à luz. E é aquilo que ficou chamado como a questão Pacelli. Inclusive, aqui também recomendo publicamente a editora do professor Gabriel Sapucaia, a editora Cardeal, e também todos os estudos que o professor Sapucaia tem feito com muitíssimo zelo. Ele também, que, seguindo os passos do Dr. Yuri, defendeu e defende com muito amor a liturgia tradicional. O professor Sapucaia publicou um livro chamado A Questão Pacelli, da qual eu recomendo a todos, que trata de aspectos não muito estudados da vida prévia do Papa Pio XII, na época Eugênio Pacelli, da qual nos mostram bem algumas coisas que amargas, não sei dizer exatamente, algo que, como diria Dom Dolan, tem um sabor estranho. E, propriamente, isso gerou uma crise no sede-vacantismo, que foi justamente a questão do senhor Paulo Cogos. O Mateus Lassan, que está aqui ao lado, não me deixa mentir, seu dirigido espiritual, inclusive. E aconteceu o grande evento de que o senhor Paulo Cogos negou o papado de Pio XII, porque, em tese, o Papa Pio XII teria dito
que existe uma sã laicidade do Estado e que isso faz parte da doutrina católica. Uma frase um tanto quanto... Bem, eu nunca vi o Bonifácio VIII falar uma coisa assim. É uma coisa bem própria do século XX, da qual gerou um escândalo da parte do senhor Paulo Cogos e da qual ele acabou negando Pio XII como Papa. E foi um caos, porque acusaram o senhor Mateus Lassan de incentivar ele a negar Pio XII, e foi uma confusão absoluta. Eu gostaria de pedir uma explicação, uma nota, um adendo histórico a essa questão com o senhor Mateus Lassan, que aqui nos acompanha, sobre o senhor Paulo Cogos e Pio XII, e eu também posso dar o meu testemunho sobre como a questão foi resolvida, porque eu acabei escutando a ligação do bispo com o Paulo Cogos antes dele voltar à fé católica, aceitando Pio XII de novo. Uma situação, o que isso acontece no sedvacantismo? Senhor Mateus Lassan, o que aconteceu com o senhor Paulo Cogos? Que história é essa de democracia, laicidade, como é isso? Olá a todos. Então, para falar sobre a questão política do Papa Pio XII, eu quero antes falar sobre a necessidade de um estudo histórico da questão dos nossos papas anteriores para entendermos muito bem qual é a nossa situação presente. Por quê? Porque o catolicismo é uma religião cristã, é a religião de Deus propriamente. Então, remontando a história do catolicismo desde o Antigo Testamento, nós conseguimos chegar à história desde Adão. E, voltando de Adão, pelo período de Josué, o período da vinda de Cristo, toda a história eclesiástica do Novo Testamento até o período moderno. Por que eu digo isso? Porque é próprio das falsas religiões, das seitas anticatólicas, tolherem o fiel do estudo histórico. Por exemplo, os protestantes. O protestantismo surgiu em 1517, o protestantismo formalmente, como dito. Bem, em 1517 já existia 1500 anos de cristandade. Por que o protestante não se interessa por história? Porque se ele estudar o que aconteceu durante esses 1500 anos, ele vai deixar de ser protestante. E assim, os membros das outras falsas religiões, e assim também o modernismo. E assim também, principalmente, a versão ralimada do sedvacantismo, a versão atenuada, acordista do sedvacantista. Por quê? Porque a crise da Igreja Católica é fruto de alguma coisa. A seita do Vaticano II é fruto da modernidade. E a modernidade, antes de causar o Vaticano II, ela causou outras coisas, que estas coisas causaram o Vaticano II. E uma das coisas que, infelizmente, nós temos que tratar aqui é sobre um monte de desastres que aconteceram sob o pontificado de Pio XII. O grande padre Antônio Cecada disse que Pio XII, na questão litúrgica, estava com a cabeça nas nuvens. Isso é o mais leve que pode ser dito de Pio XII nessa questão. No mínimo, não tem a menor noção do que estava acontecendo. Toda a possibilidade de indicar as piores pessoas para os cargos mais importantes, infelizmente, sua santidade Pio XII indicou as piores pessoas possíveis. Fez as pessoas que não deviam fazer cardeais e tudo mais. E bem, eu sou líder da ação restauracionista, como é que eu vou propor para as pessoas restaurar alguma coisa se eu não sei o que era? Então, um dos passos é estudar a questão histórica. Muito bem, o Papa Pio XII, nós começamos a estudar os antecedentes do Vaticano II e fomos vendo uma certa mudança na política de Pio XII, especialmente, tem uma fala dele, no ano de 1958, numa rádio, em que ele faz ali um chamamento, uma convocação à sã laicidade do Estado. Ora, o católico ele é antiliberal. O católico é contra a liberdade religiosa, porque somente a verdade tem que ter liberdade. Aí o Papa vai e diz, uma sadia laicidade. O que é uma sã laicidade, Padre Luan? É uma boa pergunta, senhor Lassan. Eu também não sei dizer o que é uma sã laicidade. Até hoje eu nunca vi em teologia moral esse tipo de termo e tampouco estudei no Seminário São José sobre essas coisas. Sã laicidade, sã, boa, laicidade, Estado laico. Bem, coisas e casos morais que nem Santo Afonso poderia prever. É porque é algo quase como uma sadia opinião não convencional. Normalmente uma opinião teológica não convencional não é heterodoxa, não é ortodoxa. Aí se é sadia, como é que fica essa história? Então, é uma coisa complicada. Mas bem, se eu não tenho a resposta histórica para fazer o juízo, eu pelo menos estou aqui para dar os fatos na mesa, e tendo os fatos, aí talvez no futuro nós façamos algum juízo histórico. Muito bem. Eu comecei a publicar vários fatos, assim como eu faço, sobre diversos papas, desde a Idade Média até os papas modernos, no sentido da modernidade contemporânea. Um deles foi sobre Pio XII, publiquei esse trecho e falei, aqui no ano tal, o Papa Pio XII falou sobre a sadia laicidade do Estado. E algumas pessoas ficaram escandalizadas, porque de fato não é uma frase que nós esperamos ver de um romano pontífice. E aí o senhor Paulo Cogos me ligou. Mas, Mateus, eu achei aqui um site, um tal de arquivo alguma coisa na internet, e aí tem um monte de fatos sobre o Papa, o Eugênio Pacelli antes de ser Papa, o Pio XII. Muito bem. Aí eu comecei a ler e eu vi assim, Mateus, o Paulo Cogos me dizendo, que o Papa Pio XII, ele apoiou o Estado de Israel, que o Papa Pio XII tem lá uma questão com o comunismo, a condenação dele tem uma situação meio estranha, essa sadia laicidade, então, como é que fica? Aí eu falei, pois é, Paulo Cogos, é complicado. Não é algo que nós esperamos. Mas bem, é essa versão acordista, essa versão já atenuada do combate católico, que gerou o Vaticano II. Eu falei, mas Mateus, isso aqui não é possível. Então, uma pessoa que fala um negócio desse, ele vai deixar de ser Papa. Eu falei, olha, Cogos, veja bem, Pio XII não fez nenhuma heresia.
Ah, mas Matheus, e o Congresso Sionista que o Pacelli encontrou, o rabino-chefe do sionismo mundial, uma semana antes da sua consagração episcopal, uma semana antes da aparição de Fátima? Eu falei, pois é. Mas, Matheus, se não fosse o apoio de Pacelli, não existiria o Estado de Israel? Eu falei, então, de fato, sem o apoio do cardeal Eugênio Pacelli, seria muito difícil o Estado de Israel se constituir do jeito que ele se constituiu na história. Mas, Matheus, e aí? Eu falei, então, Paulo Cogos, é um tremendo erro político. Mas um erro político não é uma heresia propriamente. Atenção, só deixando uma coisa bem clara, que o Papa não é infalível em política, e bem, quem fala que é infalível em política, boa sorte para explicar certas coisas historicamente. Então, alguns falam em arte também, que o Papa é infalível em futebol, em cinema, em tudo, etc. Então a gente sabe que isso não é verdade. O Papa, ele pode errar em coisas humanas. Especialmente, por exemplo, o Papa se fala, amanhã vai chover, e chove, nossa, ele caiu do pontificado. Esse é o nível que alguns querem levar a infalibilidade pontifícia. Não é esse o caso, meus senhores, por favor, se atenham à doutrina e não a opiniões privadas. O Papa é infalível, mas o Papa não é Deus e tampouco é impecável. Pode prosseguir. Ou então algumas pessoas têm a teologia autista, né? Que é, o Papa disse que amanhã vai chover, aí acorda, a terra tá seca. Então, existiu agora a chuva seca. Tem pessoas que pensam assim, Nesse nível. choveu seco. Porque o Papa disse que ia chover, então teve que chover. É uma chuva de cacetiaco. É uma chuva de cacitiaco, exatamente. Então é complicado. Nessa questão, Pacelli, um outro fato que deixou o senhor Paulo Cogos um tanto quanto escandalizado foi porque, bem, se vocês pararem para ver, a condenação do Papa Pio XII ao comunismo, ela vem no ano de 48, 49, ou ali por volta quase no final da década de 40. E o comunismo já estava firme e forte na Rússia desde 1917. Durante a Segunda Guerra Mundial, que o Stalin e a União Soviética dominaram ali metade do continente europeu, não houve uma condenação ao comunismo. Ali de 45 até 49, o Stalin já tinha dominado metade do continente europeu, todos uma dezena de países católicos no leste europeu, Romênia, Lituânia, vários países católicos, fazendo uma chacina dos católicos, e não houve uma condenação ao comunismo. Mas ali em 49, o que acontece? O Partido Comunista Italiano começa a ganhar muita força. Só que o partido de oposição ao Partido Comunista Italiano era o Partido da Democracia Popular Italiana. Este Partido da Democracia Popular Italiana era o partido da família Montini, grande aliada do Pacelli. Muito bem. O que aconteceu? Quando houve o risco do Partido da Democracia Popular perder a maioria no Congresso, então houve, no mesmo período, uma condenação do Papa Pio XII ao comunismo. Por que não veio antes a condenação? Porque, até então, estava se combatendo outras prioridades políticas, na visão do Papa, podemos assim interpretar. E aí, Paulo Cogos comenta, meu Deus, se o comunismo é intrinsecamente mal, por que só foi excomungar no final dos anos 40? Meus amigos, se vocês não gostam do que eu estou dizendo, me perdoem, mas não sou eu que estou fazendo a história, eu estou contando o que aconteceu, tá certo? O nome de quem fez isso tudo, vocês conhecem muito bem, e tá. E aí o Paulo Cogos falou, Matheus, mas então ele teve que cair do pontificado. Eu falei, olha, Paulo Cogos, eu não penso assim, os padres da tradição não pensam assim, Dom Rodrigo, os bispos do mundo inteiro, ninguém pensa isso, que deixou de ser papa. Tá bom? São coisas escandalosas, mas bem, escândalo por escândalo, infelizmente, a igreja tá cheio. Renascença, então, o que nós vamos dizer? Que a pessoa deixou de ser papa porque um papa era casado e... Não, são escândalos, mas não deixa de ser papa. Entretanto, passa algum tempo, umas semanas, e num pronunciamento, eu não me lembro exatamente qual era o tema do pronunciamento, porque caiu na irrelevância, o Paulo Cogos falou, então nosso último papa foi Pio XII, até que ele caiu do pontificado e deixou de ser papa. Ele diz isso. E eu... que sim, tinha uma relação com o Paulo Cogos, mas assim, eu não sou babado do Paulo Cogos, não fico fiscalizando que ele vai fazer isso, né? Ele tem um assessor político, o nome dele é Rodrigo Neves, mas pelo visto ele não faz isso. E bem, o Paulo Cogos fala isso, deu um escândalo no Twitter e eu estava cuidando da minha vida. Daqui a pouco, o senhor Paulo Cogos me liga falando, Matheus, então, tá acontecendo uma confusão no Twitter, porque eu meio que neguei Pio XII. Eu falei, como assim você meio que negou Pio XII? É a negação de cacetiaco também, não é? Então. É a negação material. Não, eu falei que ele só deixou de ser papa antes da sua morte. Eu falei, rapaz... E o Paulo Cogos disse, então, Matheus, eu preciso de uma ajuda sua. Eu falei, meu irmão, como eu posso te ajudar se eu não nego Pio XII? Eu acho que você deveria dar uma sumida, deixar a poeira baixar, falar, pessoal, errei, se retratar e seguir a vida. Que é a posição católica. Ah, mas não sei. Então eu falei, olha, converse com o Dom Rodrigo, vai ver o que o Dom Rodrigo pensa. Eu pensei, bom, Dom Rodrigo pode até não gostar de mim, mas vai dar uma palavra sensata. E assim... foi feito. Ele foi conversar com o Dom Rodrigo. Agora o Padre Luan vai contar um pouco como foi a ligação da perspectiva do Dom Rodrigo. Guadalajara, México. O Twitter pegando fogo, Matheus Lassan sendo acusado de fomentar uma seita anti-Pio XII e usando o Paulo Cogos como bode expiatório. Nesse clima, eu acompanhava desde o México essa situação toda, Dom Rodrigo então recebe uma ligação, isso inclusive foi horas antes da cruz peitoral ser vendida. Inclusive, tá? Só um pequeno detalhe.
O senhor Paulo Cogos liga ao reverendíssimo bispo Dom Rodrigo da Silva para pedir ajudas e esclarecimentos. Inclusive, já tinha sido dito que ele ligaria ao bispo cedo ou tarde. Bem, eu não consegui escutar propriamente aquilo que o Paulo Cogos disse na chamada, mas eu posso imaginar o que foi, baseando-se nas respostas que o bispo deu. Então, nós três aqui que conhecemos o bispo mais de perto, sabemos como ele age, como é o jeito dele, aquilo que ele fala em privado, né, aquilo que ele fala em público e vice-versa. E então foi mais ou menos assim, em um breve resumo. O Paulo Cogos ficou explicando, não sei exatamente o que ele disse, e o bispo em silêncio escutando. Quando até então o bispo, como que em coisa de 20 minutos, começou a dar a sua argumentação. Resumo do que o bispo disse. Inclusive, ele já disse isso para mim, já disse para o senhor Nassan, disse para o senhor doutor Yuri, para todo mundo sobre a questão de Pio XII e a política. Os papas, isso Dom Rodrigo dizendo ao Paulo Cogos, os papas não são infalíveis em questão política. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Mas, senhor Paulo Cogos, acontece que Pio XII é um papa moderno. Ele teve educação liberal, ele não passou por uma educação tradicional, ele tem todos esses problemas. A gente não fez seminário, foi ordenado em 2 anos, toda uma complicação, já foi o último papa, já estava desgastada a igreja. Nós temos que entender que tem certas coisas que são complicadas, aquela tipo, então, não sei, você não sabe, mas vamos assim. Então, existem coisas complicadas no papado dele, que nós sabemos, mas isso não quer dizer que não seja papa, nós só dizemos que não vamos seguir isso muito bem. E toda essa explicação dizendo, não, ele tem um pensamento democrático, nós defendemos a monarquia, a união com o trono e a igreja, essa questão da laicidade é o pensamento moderno que eles eram ensinados no seminário. Não é que eles acreditavam nisso, que isso é uma heresia, acontece que eles não conheciam aquilo que é o mais antigo. E eles têm um pensamento mais moderno, e normalmente Pio XII não é bom em política, etc. Coisa que ele já disse para mim, e os senhores dois também já são testemunhas. Então, muito interessante. Então, basicamente, o resumo da chamada. O Cogos diz, excelência, neguei Pio XII, estão me atacando, socorro, o que eu faço? O bispo, olha, aceita Pio XII de volta, mas sim, os seus ataques são legítimos. Bem. Tanto que no posicionamento oficial do Paulo Cogos sobre a questão, ele se retratou, disse que a culpa é toda minha, que é tremendo, uma mentira, mas disse, Pio XII só errou doutrinalmente enquanto doutor privado, o que por si só já é uma questão muito complicada. Como é que você vai dizer assim? Primeiro, que um discurso público numa rádio para dezenas, centenas de milhares de pessoas é uma coisa privada, isso aí já é complicado, né? Segundo, que o doutor privado pode, não sei, ensinar erros doutrinais, problemático, para se dizer ao mínimo, problemático. Não ficou por aí, mas é só para provar que a questão do movimento litúrgico e da revolução que já vinha acontecendo durante o pontificado de Pio XII, não pelo Papa Pio XII, mas durante o seu pontificado, envolveu várias áreas, principalmente o movimento litúrgico, e também refletiu-se, ainda que em uma medida pequena, em outras partes, como o seu posicionamento político e diplomático, que é claro. Uma questão que não é muito estudada, por exemplo, na Sexta-feira Santa, da qual se faz uma genuflexão especial, da qual não existia antes, na Semana Reformada. E esse tipo de movimento, da qual foi empreendido pelo movimento litúrgico, ou seja, de colocar ali na sexta-feira uma genuflexão, não existia antes e foi colocada ali. Mas não somente o movimento litúrgico gostaria de colocar a genuflexão, mas retirar uma palavra, a palavra pérfidos. Acontece que isso não começou com Munini, começou um pouco antes com outros movimentos que já viam uma tentativa de vamos mudar a doutrina católica lentamente. E se não der agora nessa década, bem, temos até que o mundo acabe para fazer isso. Essa questão foi muito bem explicada pelo Dr. Yuri em seu vídeo Nação Restauracionista e também em seu canal Apostolado São Lucas, o complô antilitúrgico, da qual será melhor explicada em seu livro. Também recomendo a todos que leiam o livro A Questão Pacelli. E uma coisa interessante, não é? A questão econômica que o senhor Matheus Lassan tem levantado, como sempre pioneiro, aquilo que é a OLB, ou Talibã no Brasil, sempre é o que traz as novidades e aquilo que é a verdadeira restauração histórica. Uma coisa engraçada, né, senhor Matheus Lassan, que a família Pacelli tradicionalmente foi a que fez toda a negociação com aquelas famílias inglesas que possuem muito dinheiro e que inclusive financiaram o Vaticano. Criança quente. Sim, as crianças quentes, né? E nós sabemos que isso aconteceu, foi a família Pacelli, os avós do Pacelli, quem criou o Banco do Vaticano inclusive foi um parente do Pacelli, se não me engano era o pai ou o avô dele. E muito engraçado como esse tipo de coisa acontece, são bastidores da história que devem ser melhor estudados. Então, não se trata somente de uma birra, de uma birrinha, de uma guerrinha, de uma briguinha que é entre o Seminário São José e a CMR. Não se trata disso. Desde sempre, esses estudos são empreendidos por Dom Dório e o Padre Tchekada. Nós, os herdeiros, e melhor dizendo, os únicos e verdadeiros herdeiros de Dom Dório e Padre Tchekada, porque verdadeiramente seguimos aquilo que eles dizem e, ainda assim, evoluímos e até mesmo pretendemos superá-los, vemos que é necessário continuar os estudos deles. E as consequências lógicas aparecem. Mais estudos sobre a questão litúrgica, mais estudos sobre a questão política, e agora algo que começou com você prefere Pio XII ou você prefere São Pio X? Evoluiu para, nossa, você sabia que o avô do Eugênio Pacelli era financiado pelaquela família inglesa lá? Então,
Isso é consequência lógica e só Deus sabe como estarão os estudos nos próximos anos. Mas é algo inevitável, a verdade histórica deve aparecer cedo ou tarde, mas continuando os nossos trabalhos. Inclusive, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que até hoje eu nunca vi. Eu já vi algumas teses sobre isso, mas nada muito conclusivo. É a seguinte: qual é o pensamento político do Papa Pio XII? Eu já fiz essa pergunta a algumas pessoas e ninguém conseguiu me responder. É monárquico? É aristocrático? É democrático? O que é? O Plínio Corrêa de Oliveira, por exemplo, escreveu um livro que, em tese, Pio XII defenderia a monarquia tradicional. É um livro sobre as cartas e conferências que o Papa Pio XII deu às famílias imperiais romanas, às famílias nobres. E ali o Plínio escreve como, veja só, Pio XII promove a monarquia tradicional contra o mundo moderno, etc. Ao passo que nós vemos também democracia cristã. E ao passo que também nós vemos uma aproximação com partidos americanos, e bem americanistas, a OTAN, toda a questão do atlantismo, e ao mesmo tempo também vemos, às vezes, Pio XII promovendo Montini, que nós sabíamos que era o maior comunista de todos os tempos. Então, em Pio XII você encontra democracia cristã, monarquia tradicional, OTAN e o mundo americano, e ao mesmo tempo pessoas ali que estavam envolvidas com o comunismo, que é o caso do Montini. Então, qual é o pensamento político do Papa Pio XII? Eu não sei e eu acho que ninguém sabe, ainda mais porque existem milhares de radiomensagens sobre este tema. É uma coisa a ser investigada e quem conduz esse estudo hoje, graças a Deus, é o senhor Matheus Lassan, da Ação Restauracionista, o único movimento político católico que eu conheço no Brasil, e o Dr. Yuri na questão litúrgica, com as investigações que ele conduz sobre Pio XII e os outros elementos que compuseram a reforma litúrgica. Perfeito, muito obrigado, Padre Guidoni. E continuando aqui as reflexões do Padre Guidoni sobre o pensamento político de Pio XII, eu acho que nós podemos começar a ver pelo que Pio XII não é. Algumas coisas que são muito claras. Na Europa, durante a década de 20 e 30, existiram uma série de movimentos chamados de terceira posição, os quais eu não concordo, não dou o meu apoio, estou falando aqui como um historiador político porque eu sou católico, eu defendo movimentos católicos. Movimentos não católicos não têm o meu apoio. Esses movimentos se chamavam de terceira posição porque não eram nem comunistas e nem liberais, ou seja, não eram aliados nem com o comunismo oriental, da Rússia, e nem com a social-democracia liberal do Ocidente. Muito bem, o cardeal Eugênio Pacelli, o secretário de Estado, enquanto estava sob o pontificado de Pio XI, ele redigiu as encíclicas condenando o nacionalsocialismo alemão e o fascismo italiano. Ou seja, de cara, podemos ver que Pio XII não era alinhado com a terceira posição, não era aliado contra os inimigos da maçonaria internacional, não é? Nem contra os inimigos do comunismo. Esse foi de cara o posicionamento. Há alguns anos adiante, existe ali uma relação muito boa do já Papa Pio XII para proteger aqueles que mais tarde viriam a constituir o Estado de Israel, certo? E uma relação excelente com o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, com o qual ele trocou dezenas de cartas, já recebeu prêmios, medalhas, prêmios em dinheiro, ajudas financeiras para organizações ligadas ao Vaticano. Então, os relacionamentos políticos, os acordos políticos de Pio XII eram com o lado mais americanista, podemos dizer assim, de democracias. Muito bem, o comunismo só vem a ser condenado por Pio XII muito depois, ali já quase na década de 50, porque o comunismo estava crescendo na Itália. Então, o pensamento político do Papa Pio XII certamente é mais italiano. E ele é anticomunista na medida que o comunismo não podia entrar na Itália. Então, o pensamento político do Papa Pio XII é italiano. De que modo? Não é fascista, porque ele já condenou o fascismo. Agora, ele era ligado com a democracia popular, o Partido da Democracia Popular italiano. Ou seja, não era um partido monarquista, não era um partido de terceira posição. Era um partido que aceitava a condição democrática, de república. É por aí que nós vemos o pensamento do político de Papa Pio XII. Ou seja, bastante aliado com o Partido Popular Italiano, da Democracia Popular Italiana. E Pio XII, ele aceitou todos os exilados daqueles regimes que perseguiram tanto o comunismo quanto a social-democracia liberal, ou seja, os franco-maçons, aqueles que fundaram alguns estados ali no Oriente Médio também, todos eles foram abrigados por Pio XII. Não sabe-se, sim, de um apoio de Pio XII a um movimento monarquista. Aqui está a minha bênção integral a este movimento, todo o meu apoio. Não tenho conhecimento de algo nesse sentido. O padre Guidoni vai fazer aqui uma... Nem tanto o senhor Matheus Lassan, o senhor esqueceu que ele era muito amigo da monarquia inglesa, inclusive visitou lá na época da coroação do rei inglês. O senhor, não é tanto assim. Então, um pequeno comentário antes que o senhor continue, sobre aquilo que não é nem democracia liberal e nem comunismo. Nem a terceira posição, como nós dizemos. Sim. Pio XII deu um certo apoio a Franco e a Salazar durante um período, e também ele tinha uma posição um pouco diplomática com algumas pessoas que não eram nem da direita nem da esquerda. Esse é um ponto muito delicado historicamente e ainda está sobre análise e revisão histórica. Então, bem, nem sobre a terceira posição Pio XII tem um pensamento estrito. Às vezes vai, às vezes dá um passo para trás e para frente. Então é isso. Eu não sei exatamente qual é o pensamento de Pio XII até hoje. Qual é? Faço a pergunta, mas por favor. Consigo definir uma palavra. Amorfo. É
é um pensamento amórfico, que não tem uma forma definida, não tem um limite muito bem definido. Então, se tem um apoio a alguma monarquia, a monarquia inglesa, que quem conhece a ação restauracionista sabe que nós achamos que é o pior tipo de monarquia possível, que já não é uma monarquia, já é uma transição para uma república democrática. Pois bem, essas são as considerações sobre o regime político do Papa Pio XII, mostrar assim os vários lados para chegar à conclusão de que não tem um lado específico, é um pensamento amórfico. Sim, eu diria que antes de ser um político e ter um pensamento político, antes de mais nada, Pio XII é um diplomata, porque ele foi criado para isso. Ele foi diplomata e núncio na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive ele tem muita coisa nessa época, e também teve uma grande relação com a Alemanha. Nesse sentido, eu não sei definir propriamente o pensamento político do Papa Pio XII, nós sabemos definir, por exemplo, de Bonifácio VIII, sabemos definir de Leão XIII, sabemos definir, em última análise, em geral, de todos os papas. São Pio V é bem claro. São Pio V, o pensamento dele é bem claro em política. E por aí vai. Nesse sentido, qual é o pensamento político do Papa Pio XII? Eu não sei. Eu penso que, no máximo, ele possui uma versão diplomata com todas as políticas do mundo. Às vezes condenando, às vezes apoiando. E depois que apoia, condena, ou depois que condena, apoia. Existe realmente uma boa definição amorfa, não há uma forma bem definida, e são princípios gerais. Esses estudos também sobre liturgia e política estão sendo conduzidos no Brasil, e me parece que é só a ponta do iceberg. E, pasmem, meus senhores, o Seminário São José, que foi, sem dúvida, o maior defensor de São Pio X no Brasil, hoje em dia nos quer fazer crer que teremos que ter uma amizade com quem defende, não o Papa Pio XII enquanto Papa, mas aquilo que é o bugnismo, ou esse espírito cinquentista, e que o que nos une é, na verdade, maior do que aquilo que nos separa. Bem, eu creio que essa união é impossível. Creio que os estudos sobre Pio XII, e não somente sobre Pio XII, a Renascença, a história, toda a questão histórica da Igreja Católica, está passando por uma revisão histórica muito forte, graças a Deus. Só uma coisa. A união é impossível porque as pessoas estudam, porque se ninguém estudar, aí dá para se unir perfeitamente. É por isso que leigo tem que rezar o rosário, sair da internet e dar dinheiro para a igreja, não é mesmo? Como a gente sabe. O bispo diz, o padre diz, o leigo diz amém e acabou. Aquela frase famosa de um grande filósofo da antiguidade. E nós vemos que realmente esse é um problema, porque ninguém estuda e nós somos o quê? Um grupo de católicos fiéis, sede vacandíssima, que quer servir a Deus Nosso Senhor e a Cristo Rei sem nenhum tipo de acordo com a modernidade. E não discutiremos nossa fé de maneira alguma. Ocorre que, sobre o papado do Papa Pio XII, existem questões que estão em aberto, existem várias dúbias que ninguém está sabendo ver o que se passa. Então, ninguém sabe o que o Pio XII era em questão política. Ele pode ser monarquista, ele pode ser democrata, ele pode ser até mesmo coisas que, bem, hoje em dia são consideradas algo odioso, algo terrível, e não se tem um consenso sobre o que foi Pio XII. Nem em liturgia, nem em política e nem em várias outras coisas. E nós somos apenas pobres católicos fiéis que queremos estudar a nossa fé e estudar a história da nossa igreja por amor e devoção e porque assim nos manda a igreja. A vida de estudos, a vida intelectual é essencial nesses dias de trevas que pairam sobre nós. E não será uma desculpa de caridade ou de união fajuta que nos fará tapar os nossos olhos e fingir que nada está acontecendo e fingir que o papado do Papa Pio XII foi as mil maravilhas, como alguns nos querem fazer crer, especialmente a CMRI. Doutor Yuri, por favor. Eu acho que é muito importante essas evoluções nos estudos aí, porque a gente sabe que as pessoas querem entender realmente o que se passou, né? Em compensação, a gente sabe que tem muitos estudos aí já aprofundados sobre o Concílio Vaticano II. Eu acho que a geração do Padre Secada foi a geração que estudou mais as questões dos sacramentos, né, e da validade da ordenação e tudo mais. Ali tem estudos profundíssimos. E agora a gente pegou o bastião aí, pegou para seguir. E agora eu acho que essa parte aí da Semana Santa é interessantíssimo, o movimento infiltrado ali, a questão política do que estava se passando, porque tudo isso aí, claro, não vem sem apoio financeiro, sem apoio de jornal, sem apoio da imprensa, sem apoio do estrangeiro. Então eu acho que essas coisas todas têm que ser totalmente reveladas, totalmente esclarecidas, para que a gente tenha seguridade naquilo que a gente está seguindo. Então, eu acho que é isso. Eu vou deixar o livro que eu escrevi, não tem nenhuma opinião de leigo, né? Que o pessoal às vezes acha que eu estou aqui falando ex-cátedra como leigo. Mas ali tem opiniões só de sacerdotes e padres e bispos doutores autorizados. Então, é isso. Senhor Matheus Lassan, se o senhor quiser algumas palavras finais. Recomendo a todos que continuem estudando com o Dr. Yuri Maria sobre a questão litúrgica, porque é impressionante o trabalho, não se vê isso em nenhum outro apostolado. Recomendo muitíssimo. Peço também que quem tenha interesse em continuar estudando sobre política, considere conhecer o canal da Ação Restauracionista, se porventura alguém não conhece. Lá nós falamos sobre política tradicional. E aqui também recomendar o canal do professor Sapucaia, ele que tem bons estudos na questão litúrgica, política e principalmente na questão jurídica e canônica da Igreja Católica. Nosso grande amigo.
que está vendendo o livro A Questão Pacelli, o professor Sapucaia, que é dono da editora Cardeal. Ele está vendendo o livro A Questão Pacelli, que é um livro fundamental para se entender o que aconteceu na Igreja Católica, nos bastidores da Igreja durante a década de 40, 50, 60. Então, para se entender o pontificado de Pio XII e os falsos pontificados de João XXIII e de Montini, Paulo VI, é necessário ler o livro A Questão Pacelli, que está sendo vendido pela editora Cardeal, e o livro A Questão Pacelli mais o livro do Dr. Yuri, o Complô Antilitúrgico, que em breve será lançado, são livros assim essencialíssimos para se destruir uma visão idealista do que era a igreja nos anos 50. Essa coisa de pensar que estava tudo bem e o Vaticano II aconteceu da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Foi um longo processo histórico que eu recomendo que vocês compram e se interem, porque é essencial para o católico ser contra-revolucionário, para isso entender qual é a revolução que está diante dos nossos olhos. Agradecer aqui a presença do Dr. Yuri, é uma honra estar aqui. Queria também convidá-lo para que também façamos mais vídeos no nosso canal. Agradecer ao reverendo Padre Langdoni, pedir aqui os seus comentários finais, e é uma honra, um abraço a todos, só Cristo é Rei. Agradeço as palavras de carinho do Dr. Yuri e senhor Matheus Lassan. Realmente é um trabalho único, conduzido tanto pelo doutor e pelo Matheus Lassan e o professor Sapucaia, e acreditamos que este é o caminho a ser seguido. Estudo, estudo, estudo. Livros, livros e mais livros. E quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? Perguntar não é pecado. Pecado é continuar na ignorância e no erro. E só queremos a verdade e nada mais. E assino embaixo, nos estudos conduzidos sobre a questão litúrgica, do senhor Dr. Yuri, nos assuntos políticos conduzidos pelo senhor Matheus Lassan, e também por todo o trabalho editorial e também intelectual do professor Sapucaia. Creio eu que, apesar de estarmos na era das trevas do sede-vacantismo, estamos como que na hora mais escura de uma madrugada, como às 3 da manhã. Mas esperança é justamente quando tudo fica mais negro, que logo mais vem a aurora. E acredito que, se mantivermos a fé e não fizermos nenhum halimã ou acordo, Deus irá nos abençoar cedo ou tarde. E, se Ele não deseja que nós triunfemos na aurora de uma restauração, que conceda, Senhor Deus Onipotente, a graça de resplandecer no martírio e, se for necessário, derramar o próprio sangue em defesa da fé católica. Agradeço ao Dr. Yuri, especialmente pela oportunidade de dizer essas palavras no Apostolado São Lucas, e abençoo a todos vocês da terra de Santa Cruz, aos fiéis, poucos sede-vacantistas íntegros que restam no Brasil e no mundo. Dou a cada um de vocês a minha bênção final. Fogo no mundo, não vai ter Halimã, só Cristo é Rei. Benedictio Dei Onipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos, et emaniat semper. Amém. Fogo no mundo, só Cristo é Rei. Viva São Pio X. Salve Maria, fogo no mundo.